Muito boa noite, está começando mais um podcast do Conversa Paralela, o seu programa semanal aqui da Brasil Paralelo, e ao meu lado... Não poderia ser diferente, Lara Brenner. Não poderia. Acabamos de olhar nosso histórico de Instagram e descobrimos que a gente começou a se falar em novembro de 2019. Cara, muito tempo, Você hein? tinha 2.000 seguidores. Você me atura há muito 5 tempo. anos, Lara Brenner. Como é que é isso? Muito carinho, é um prazer. Apesar do tema de hoje, é para o o qual tema de você hoje? está vestido, que claramente é políticas de DCE das universidades brasileiras, esse look alternativo, meio e você decadente. me seguia desde a época que eu usava um coque samurai, Lara Eu gosto Brenner. da bagaceira, Arthur. Tá vendo? Eu gosto. Mas por quê? Mas eu já tenho uma camisa por baixo aqui. Olha aqui, ó. Já vou mostrar pra Você tá fantasiada, câmera. então. Tá vendo? Aqui, ó. Menos Marx, mais Mises, entendeu? Então era pegadinha. Porque iremos falar sobre o quê? Sobre cultura woke, Lara Brenner. E pra isso estamos com quem? Um tema que tá... Em voga. Todo mundo tá falando sobre isso e a gente trouxe aqui duas personalidades para falar de cultura woke. Exato. Que são Josiane Raese, que é criadora de conteúdo sobre finanças, economia e política e fundadora da comunidade anti-woke. Muito boa noite, Josiane. Boa noite, é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui conhecendo vocês e poder contribuir pra gente bater um pouco nesse tema, né? Porque a gente gosta de bater. Com certeza. E estamos também com o Jota, que é influenciador e comentarista político. Tudo bom, Jota? Tudo bom, tudo ótimo. Boa noite, Arthur. Boa noite, Lara. Boa noite, Josi. Tô muito feliz, tô muito empolgado com o tema. Tenho certeza que a gente vai fazer um grande programa aí, pessoal. Vai ser maravilhoso. Eu queria já aproveitar, né, pra gente entender um pouco mais, né? Josi, você que tem uma comunidade aí anti-woke, o que seria, então, essa cultura woke, se é que a gente pode definir ela? Se for para resumir uma frase, é um método artificial criado, né? Quando é artificial, ele é criado, muito fácil de controle, né? Quando a gente fala de controle das massas, manipulação de pensamento, controle, inclusive, comportamental, a gente fala muito em controle populacional, mas é comportamental, e que foi pensado, desenhado, estruturado e que foi muito facilmente executado para controlar as pessoas, seja em comportamento, pensamento e os movimentos, né, externos aí dos grupos de pessoas. Então, assim, para resumir, cultura woke é um método artificial de controle, de manipulação. Pera, ainda dentro disso, acho que pode continuar só mais um pouquinho. Você falou que ele foi criado. Foi criado. Por quem? Vamos lá. Se a gente for olhar pela origem da palavra, né? Acredito que também seja uma dúvida inicial. Esse termo, ele surgiu em 1962 pelo William Keller. Foi inclusive um negro também. Ele fez um artigo para o New York Times usando esse termo, né? Só que ele usou esse termo de uma forma muito sóbria. Porque na época ainda tinha a questão do movimento negro, do voto e tudo mais. E... a ideia que ele queria trazer é no sentido de despertar, não no sentido que essa palavra está sendo usada hoje. Primeiro, por quê? O artigo dele não era de militância. O artigo dele era, de fato, uma crítica social por tudo que estava acontecendo. Só que o que aconteceu? Esse termo ele foi ressuscitado em 2013 pelo Black Lives Matter, que o colega, né, o Jota pode aprofundar muito bem. E eles, assim como, né, esses movimentos coletivistas fazem muito bem, que eles conseguiram substituir o conceito de uma palavra. Né? Eles sequestraram o termo e começaram a utilizar ali a partir de 2013 para colocar um outro significado nela, né? Que é o stay woke, que é. E aí a gente olha para o conceito do dicionário Oxford, inclusive, o conceito não é mais despertar em si. Se você der um Google agora no dicionário Oxford, está lá. É despertar para assuntos sociais, desigualdade social, questões raciais e por aí vai. Então, o termo, na verdade, ele foi... o significado dele foi substituído e criaram um novo significado para esse termo. Esse é só um rápido parênteses, né? Porque ela comentou do Black Lives Matter. A gente tem, inclusive, um Face Oculta, né? Um programa só mostrando essa face oculta aí do Black Lives Matter, né? Isso fora as pequenas minorias. Exato, e tem o documentário As Pequenas Minorias. As grandes minorias, exato. As grandes minorias, que é ótimo. Que tem também um episódio sobre Black Lives Matter. E esse do Face Oculta está disponível no nosso YouTube aí da BP. Perfeito. Agora, eu falei tanto que eu esqueci de sua pergunta. Eu respondi?
quem criou isso? Você falou que ele nasceu ali. Entendi isso. Mas a gente vai voltar para, se a por gente exemplo, for olhar quem financia. Não, com certeza. Mas sobre o surgimento foi principalmente depois de 2013. Só que na pandemia voltou com tudo também. Pois é. E aí quando a gente fala, Jota, voltou com tudo, na prática, peguei minha rede social, peguei meu Instagram, liguei a televisão, sei lá, saí na rua, entrei na minha empresa. Onde que a gente pode ver hoje, é claro, não dá para citar em todos os casos, mas onde que a gente pode perceber hoje traços ou o escancaramento dessa cultura woke? Lara, se tem algo que os progressistas conseguiram fazer com muita efetividade, foi justamente conseguir espraiar, o espraiamento desse tema em todos os anseios da sociedade, sejam eles culturais, de entretenimento, eu sei que a gente vai bater um pouquinho nesse assunto também, na política, né, nas novelas. Então, assim, é um tema que hoje ele não se encontra unicamente em um único espaço. Ele conseguiu ocupar de forma transversal todos os debates que estão presentes hoje na sociedade. E o que a gente pode trazer também, complementando a fala da Josi, é que a visão woke... Para começar, eu tenho um certo problema com esse termo, por quê? Porque eu, como, enfim, sempre convivo com pessoas mais simples e gosto de estar sempre dialogando sobre esses temas com eles, até mesmo para que eles não fiquem vulneráveis a todo um mainstream que está produzindo em massa esse pensamento. O woke já é um termo difícil, né? Então, woke, a pessoa lê é ok, né? Então, já é algo difícil a pessoa entender. Né? Então, quando a gente olha o que está por trás do pensamento woke, primeiro a gente tem que ter a ideia de que o ser humano quer uma ofensiva total contra a natureza humana. Então, tu olha a história como algo linear e parte de um relativismo moral, acreditando num progresso eterno de que o ser humano ele consegue olhar para essas injustiças sociais, como disse a Josi, injustiças sociais, a pobreza, a desigualdade, todos essas coisas que hoje são indefinidas pela sociedade como algo moralmente aceito, e passa a fazer com que as pessoas despertem. Despertar para o quê? Né? Qual é a transitividade do verbo despertar lá? Porque é bom nisso. Só, despertar para algo. Nesse caso seria transitivo indireto, né? Transitividade. Então as pessoas têm uma dificuldade muito grande em definir para o quê? Né? Para onde? Porque o woke vem de acordar, né? De despertar. Exatamente. Acordar para algo seria? Vamos despertar para o quê? Vamos despertar para... E é algo tão visto pelos progressistas como algo que deveria ser moralmente uniforme, como se a partir do momento que nós falássemos desperte, todos nós soubéssemos para o que nós deveríamos despertar, que hoje eles se aproveitam dessa subjetividade, desse obscurantismo objetivo, para buscar ocupar cada vez mais espaços e locais de atuação, né? E fazer com que o pensamento woke, nessa linha moral baseada no relativismo, pudesse alcançar todos os anseios da sociedade, né? Sim, mas onde que a gente vê isso na prática? Tá na cultura pop, né, por exemplo. Eu quero dizer assim, eu tô perguntando isso porque eu sigo você, eu vejo todas as suas postagens que eu acho maravilhosas. E volta e meia você pega casos concretos e fica debochando dos casos concretos, de onde isso aparece. Aparece na mídia, aparece nas manchetes, aparece na televisão, em tudo quanto é lugar. Alguns exemplos que a gente pode exemplificar. Eu tô pensando no cara que nunca ouviu falar disso. Ele tá assim, gente, do que vocês estão falando, sabe? Posso fazer uma observação? Claro. Linkando com o que o Jota falou no início, né? Poxa, é um termo difícil e tudo mais. Se a gente pegar o próprio Manifesto Comunista, Marx e Engels, eles iriam rotular esse movimento hoje como total elitista. Como total elitista. Porque quando a gente fala onde que isso tá, né? Tá no mainstream, tá nos filmes, tá na política, nas universidades, tá nas empresas, que a gente vai falar que também tá nas universidades. E aí, quando a gente olha assim... Vamos pegar aqui, né? Qualquer movimento woke nunca melhorou nada na vida de ninguém. Só que aí eu vou pegar um prisma. Por exemplo, a gente tem aí a questão empresarial, né? A questão de cotas, desigualdade salarial, enfim, de cadeiras, de cargos e tudo mais. Por que eu falo que isso é elitista? Porque os pequenos empresários estão tendo que aí se adaptar a questões que se transformam, no final das contas, em regulamentação. O que é regulamentação hoje no Brasil? É a principal corda no nosso pescoço. É a principal. Tudo burocratizado. Exato. Corda. Então, você vai ali impondo. O livre mercado ele é asfixiado por conta disso. Os pequenos empreendedores, eles não conseguem acompanhar. Cara, vai para o empreendedor aí da sua esquina, para o padeiro, para ver se ele entende qualquer coisa sobre isso. Porque para muitos a cultura woke nas empresas é justamente trazer igualdade para dentro das empresas, né? Que é uma das pautas. A galera não tem, a galera está ocupadíssima, trabalhando, querendo pagar suas contas, colocar comida na mesa. Então, por isso que eu falo que é
um método artificial criado. Porque eu pergunto a vocês, quantas das pessoas que defendem, né, algum movimento progressista de fato acreditam ali no sexo não biológico? No fundo, são pouquíssimas. Só que as pessoas são levadas. E esse negócio eu estava comentando, que Marx e Engels, eles criticariam, inclusive, essa cultura woke. Pô, tu vê hoje em dia, cara, a direita é a contracultura, entendeu? Hoje em dia, pô, a esquerda é o mainstream, pô, é o sistema, né? E ainda assim eles acham, eles A usam direita é a as resistência. minorias, né? Eles instrumentalizam esses grupos. Como é que é, Jota, assim? Porque a gente tá falando desse movimento, mas ele é necessariamente, então, um movimento de esquerda. A gente pode dizer isso, talvez? Né? Ele instrumentaliza as minorias. É um movimento que nasce com a esquerda, sem sombra de dúvida. Até mesmo porque os termos de esquerda e direita, eles vão variando ao longo do tempo, né? E tem uma curiosidade que a palavra woke, ela já tinha sido utilizada durante o período de abolição da escravatura nos Estados Unidos. E olha que curioso, anteriormente ela foi dirigida aos republicanos, que foram, muita gente acredita, pelo atual cenário hoje da política americana, pelos democratas terem mais uma ligação com a questão identitária, mas na verdade sempre vale a pena a gente fazer esse recorte. Quem foram os responsáveis pela abolição foram o Partido Republicano, né, que hoje é o Partido Conservador nos Estados Unidos, né? Então esse foi o primeiro termo que foi utilizado, que era o momento da abolição da escravatura, né? Exato. E hoje, você estava falando dessa questão das práticas dentro das empresas, ô Josi. Hoje as empresas, várias delas, têm que seguir uma agenda. A ESG. O que é isso? O que é ESG? O que isso tem a ver com cultura woke? Eu vou tentar aqui explicar em parcela para pra vamos gente ir com calma e por partes, né? Temos tempo e o assunto é bom. Porque eu me empolgo, gente, que eu fico aqui, daqui a pouco eu tô aqui quicando na cadeira. O que acontece? Hoje você tem essa sigla, né? Que no português é ESG, em inglês ESG, enfim. Que são acrônimos de meio ambiente, justiça social e governança corporativa nas empresas. Como que esse termo surgiu? Vocês chutam, assim, quem que tá por trás, quem que criou, né? Quem que movimentou tudo isso? Foi a ONU. Só que não quero entrar nesse assunto agora, porque é um círculo vicioso muito grande. O ESG hoje, ele é uma sigla que virou índices, são dezenas de índices regulamentando empresas na bolsa ou fora dela. Tá? Ele virou um parâmetro, virou índice. Mas, voltando para a construção desse termo, que começou lá em 87, na ONU, onde as primeiras conferências, né, que hoje acontecem em Davos e tudo mais, então em 87 eles começaram a fazer uma carta de movimento à questão ambiental, só que na época era ainda, né, a questão ali do aquecimento global. Quando a gente recebia aquele PowerPoint no e-mail, né, de que o mundo ia acabar em 2050, que a gente ia ter um copo de água por dia, né? Quem não lembra? Eu lembro muito. E cada ano ia aumentando mais. Aí Sim. chegava perto de 2030, não, agora é 2050, agora já tá 2100. O Obama falou que as geleiras iam acabar em 2014. Sim. Era um PowerPoint com a música triste, assim, eu lembro até hoje. Né? Sim. Enfim. Urso polar, né? Sempre urso polar. Derretendo, com a carinha Com aquele triste. pedacinho de gelo. Isso, os pinguinzinhos. Ele na pontinha ali das patinhas. Enfim, e aí, 2004 para 2006, que começaram a criar parâmetros ESG para as empresas. Depois eu conto como que a ONU chega a esse ponto de criar, ditar essas coisas, né? Mas colocaram ali regras para as empresas atenderem. Então, assim, isso é muito engraçado, porque essas regras hoje elas estão relacionadas à redução de emissão de carbono, elas estão associadas à questão de cotas, né, de igualdade de gênero, regras para CEOs, né? Hoje tem uma reportagem ontem que por que a galera não quer mais ser CEO? Porque são muitas coisas impostas para você, porque não existe CEO não progressista, é muito raro, né? Enfim, então são indicadores que criam ali um ranking. Então, para vocês terem ideia, aqui no Brasil tem 4 indicadores na Bolsa Brasileira de ESG, e lá fora também existe e tudo mais. Então, teve um estudo que o Cam Simpson fez, o nome do cara é Cam Simpson, pela Bloomberg. Bloomberg é uma plataforma de números financeiros do mercado global mundial. E ele pegou 150 empresas e ranqueou nesse ranking ESG. Então, as empresas que têm mais igualdade, né, que contribuem, que emitem menos carbono, que têm governança corporativa, gente, é gestão de risco nas empresas. É a parte saudável, se tem, né, no ESG. E aí, por exemplo, tem a empresa lá do Elon Musk, né, o Tesla. Tesla são carros automáticos, né, não poluentes e tudo mais.
Aí você pega o ranking, olha ali, a última modificação do ranking, 50, né, teve a galera ali que cresceu mais de 50 posições. E quando foi estudar, essas empresas não fizeram nada. Eles mudaram de posição sem fazer nada. Por quê? Porque tem alguém por trás que coloca esses critérios da forma que quiser. A gente vai chegar em quem são esses caras. Mas o engraçado é que a Tesla está abaixo no ranking ESG da maior fabricante de cigarros. Da ExxonMobil. É possível isso aí, né? Da ExxonMobil, por exemplo. Então, assim, quem cria as regras do ESG? Tem alguém por trás criando as regras. Posso continuar explicando? Claro, por favor. O que acontece? Só eu Por colocar favor. uma questão pra ti também, e já falei uma pergunta, que agora tu falaste algo muito interessante, que é justamente Que sobre... lindo, tu falaste. Ó, Dá tá até vendo? uma alegria. A professora. É o gauchês. Arrasou, Jota. E aí? Gauchês. É só porque ele tá na sua frente, Lara. Não é nada. Outras questões. Quando a gente fala sobre os CEOs e a fora, tu falaste uma frase que me chamou muita atenção, porque é a maioria dos CEOs são woke. E por muito tempo, os movimentos identitários e progressistas sempre viram os CEOs das empresas como os inimigos. Então, como é que rolou essa migração? Eles se adaptaram... Opção número 1, né? Eles mudaram. As pessoas que antes eram inimigas saíram e foram levadas ao poder da gestão dessas empresas, pessoas que já tinham ideias mais ligadas à cultura progressista. Ou houve essa inversão de poderes vinda de uma demanda, e a demanda de quem? Porque possivelmente não é a demanda da sociedade. Né? Eu te acompanho muito na tua colocação inicial, de que é uma cultura imposta para as pessoas. Porque o brasileiro médio, principalmente se tratando de Brasil... Ninguém sabe isso aí, nem cara. sabe o que é isso. Sabe, exato. Né? Então eu queria jogar essa bola pra ti. Só fazer uma pergunta retórica, talvez não se pode responder. O que você acha que movimenta o mundo hoje? Qual é a maior fonte de poder? Tem várias, né? Mas qual que é a maior fonte de poder hoje? Em que sentido? De instituição? De que? Tudo, poder. O que move o mundo, assim, de Ah, atenção, por exemplo. grana. Grana, não tem como. Por que eu falo isso? Vamos lá. Agora eu vou pro círculo, né? Hoje nós temos... Quais são as instituições mais militantes que nós temos hoje? As ONGs. E aí a gente tem as ONGs, sei lá, a WWF, a própria ONG, né, da Open Society, quem Greenpeace, mais? Greenpeace, essa galera aí. Tem, inclusive, Médicos Sem Fronteiras também tá nisso. Essa galera é financiada por algumas cabeças. Casal Gates, os Rockefeller, deixa eu ver, alguns bancos, inclusive, Noruega, Suécia e tudo mais. Tá. E as ONGs trabalham, fazem esse movimento todo, mexem uma grana toda ali, recebem uma grana desses financiadores, né? Só que, para onde que a ONU, as ONGs levam ali suas propostas e seus anseios, suas reclamações? Para a ONU. A ONU é alimentada por essas demandas. O que a ONU faz anualmente, né? Tem hoje ali as conferências de Davos, onde os presidentes ou representantes dos países vão lá com seu papelzinho no jatinho, pousa lá, faz uma brincadeira lá, né? E vai a faz Greta a Thunberg lá conferência. viajar com um veleiro que gasta e polui muito mais, entendeu? fora outras diversões por ali, enfim. E aí, eles fazem as conferências, é lido lá, não sei o que lá, regras de diminuição de emissão de gás até 2030, pipipipopó. Promessas totalmente vazias. Vocês podem procurar debulhar os métodos, a papelada. Não tem cálculo, não tem nada que comprove. É vazio, são promessas bonitas e vazias. Os governantes voltam para seus países, o que eles fazem? Impõem regulamentação. Hoje, o principal termo na boca do ministro da Fazenda é transição energética, não é à toa. Isso vai relacionar a crédito de carbono e quem vai pagar por isso, no final das contas, regulação e tributos, o pobre. Enfim, então essa galera que tem mais poder financia ONGs que leva isso para a ONU e a ONU coloca essas regras que os países colocam como regulamentação. Agora, em se tratando de movimento, né, de poder, por que os CEOs estão chegando nesse ponto? O que está acontecendo nas empresas? Nós temos hoje 3 principais empresas que têm muito poder, e eu falo na questão de poder monetário, que é a BlackRock, a Vanguard e a State Street. São as 3 maiores porque elas têm participação majoritária, né, em mais de 80% da Standard Poor's SP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, é poder. Fatia de mercado. Exato. Então, para quem gosta, né, chama de metacapitalistas, enfim. E aí, essa galera, por que eu falo que eles ditam isso? Porque o próprio Alan Fink, o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, ele solta uma carta anual com todas as diretrizes. E de 2021 para cá, a carta anual dele foi totalmente ESG.
e muito focada nessa questão de cota, desigualdade e CEOs progressistas. Tem uma entrevista do CEO da BlackRock no Brasil que ele fala explicitamente, assim, via internet, olha, nossa prioridade são cotas para mulheres, negros, diversidade e tudo mais. E na prática, você tem ali uma sinalização de virtude que não gera resultado prático algum. Aí você está perguntando, por que essa galera ali... Porque nas diretrizes, para você ser uma empresa que atenda os indicadores ESG, você tem que ter CEOs com todas essas pautas. E aí eu te pergunto, você vai entrar numa empresa ali impondo seus princípios, sendo que você pode ser demitido em uma semana, ou você vai atender a agenda? Você vai, você se submete à agenda, né? Ô, Josi, e pra que isso? Qual que é o objetivo disso, no fim das contas? Dessa articulação, esse esforço todo para se cumprir uma agenda imposta pela ONU? Para quê? Por que essa agenda foi imposta? O que é isso? Está acontecendo? Assim, se for para a gente voltar na história, teriam vários pontos, né? Desde lá do Conselho Populacional da ONU e tudo mais. É muito ligado a essa questão de influência e controle. Mas, e se tratando dessa questão em ESG, que é mais técnica mesmo, fundos, né? Porque, como eu mencionei, a carta do Larry Fink anual, ela é direcionada para investidores. E de 2020, 2021 para cá, os fundos relacionados a empresas que estão cumprindo, né, virtuosamente as pautas ESG explodiram. Então, assim, só a BlackRock estava ali gerindo um fundo de mais de 66 bilhões de dólares. Então, é muita grana envolvida. Só que, ao mesmo tempo, a gente vai voltar nesse assunto depois, os negócios começaram a não ter um retorno como foi influenciado. Por quê? Artificial. Na última carta de Larry Fink, ele está mudando o discurso. Agora ele está indo para outra pauta, que é a inteligência artificial. Ah, mas por quê? Então o ESG vai acabar? Não, é porque eles estão vendo ali que o retorno não é que a galera viu que não dá em nada. Se sustenta. Porque a função social de uma empresa é gerar lucro, é gerar empregos, é gerar um produto de serviço de qualidade, atender fornecedores e ponto. Responsabilidade social das empresas é isso. Empresa não é ONG. Famoso accountability. Exato. E as pessoas se esqueceram disso, focaram em propósito, esqueceram do lucro. E aí a gente tem vários exemplos, a gente pode voltar aí quanto à questão do mainstream. A Disney teve um prejuízo absurdo no ano passado que a gente vê na prática. Quero muito falar da Disney. Mas eles falaram, inclusive, que tipo, cara, a gente vai seguir, sei lá, botando filme lacrador aí por conta de ideologia, né? Apesar do prejuízo, né? Algumas dessas empresas que têm muita grana, acho que a Disney, se não me engano, foi um desses casos que eles falaram, cara, ainda que a gente perca dinheiro aqui, tipo, a reza a lenda que o Elon Musk vai comprar a Disney. Adorei esse bafafá. Vejamos. Nossa, mas imaginou? peraí, só pra não desvirtuar o assunto, deixa eu me perguntar uma coisa pro Jota aqui. Jota, esse negócio que a Josi tá falando, para a maioria das pessoas, soa como uma articulação abstrata, oculta, em cima de várias camadas que acontece da Europa para cá. É quase Illuminati o negócio. Quase, exatamente. Mas eu quero saber, você falou agora há pouco que convive com uma galera simples, que não sabe nem o que é woke, que lê woke ali e não se dá conta do que está acontecendo. Então, na prática, como que isso chega a essas pessoas? Chega na hora que elas vão pagar. Boa. Eu acho que é justamente como elas querem que cheguem, né? Ah. Toda essa articulação que é feita na parte de cima da pirâmide, como a Josi estava bem trazendo agora há pouco, na verdade se repercute exclusivamente em ver as pessoas mais simples, ver as pessoas mais pobres como meramente consumidoras. Então nós vamos programar, nós vamos pensar, nós vamos verificar as estratégias, nós vamos verificar aquilo que nós queremos que as pessoas comprem, né? E a partir daí, tanto, não somente o produto físico, obviamente, né? Ideológico mas sim também. o produto ideológico, o produto Eu sei o que é cultural. melhor pra você. Exatamente, eu sei que é melhor pra você. Isso a gente vê em muita política pública brasileira, né? A gente pode até trazer isso essa discussão pra esse lado também, né? Que quantas políticas públicas estão sendo formuladas do ponto de vista, não, eu sei o que tu quer. Não, me dá o dinheiro que eu decido. Não, tu vai ter absorvente de graça. É isso que tu quer. Não, mas não tem mulher na minha família. Não, mas tu vai ter absorvente de graça. É isso que tu vai ter. Fia nessa goela abaixo. Exatamente. Então, essa agenda, ela é implantada vendo as pessoas meramente como uma peça desse tabuleiro, uma peça exclusivamente rentável, sem propor qualquer tipo de discussão e de interpretação da realidade delas. A Josi trouxe agora o conceito de ver, eu gostei muito do conceito de ver as empresas novamente como tendo a sua única função social, o lucro, que é aquilo que eu imagino que deva ser visto, ser realizado a partir das empresas, mas que hoje foi desvirtuado. Porque antigamente as empresas tinham que olhar a vontade do consumidor e se adaptar. E as empresas que não se adaptassem iam à falência. Essa lógica econômica que deu certo em todo lugar do mundo. Só que hoje ela está invertida. Hoje as empresas, elas fazem toda uma articulação com outras instituições formais e informais para decidir aquilo que a população vai querer comprar, né?
E enfia goela abaixo da Goela abaixo, população. e Se ela goela não abaixo. quiser, ela que mude de ideia. Exatamente, Não é não? vai querer sim. A gente falava agora há pouco, antes de começar aqui no podcast, de alguns exemplos muito assim, loucos, que pareciam distópicos há pouquíssimos anos, há talvez 15 anos, isso soaria absolutamente distópico. E eu quero até trazer aqui, porque estou pensando agora no cara que está dentro do carro, indo de um lugar para outro, falando, gente, que viagem é essa? Do que esse povo está falando, né? Se a pessoa não estiver muito atenta também, muito né? atenta. E eu quero dar um exemplo. Por exemplo, a Puffin Book, uma editora britânica, que publica alguns livros de um autor chamado Roald Dahl, que inclusive escreveu a fantástica Fábrica de Chocolate, está reescrevendo os seus livros. Então eu quero dar alguns exemplos do que mudou. O personagem Augustus Gloop, de A Fantástica Fábrica de Chocolate, agora é descrito como enorme. A palavra gordo, fat, foi retirada de todos os livros, segundo o jornal britânico The Telegraph. Que é o primeiro lá que cai no rio de chocolate, porque ele era gordinho e Porque queria ele era comer gordinho. tudo. Verdade. É o gordinho que Sim. queria Sai comer o tudo fat. e ele sai da Agora eu fábrica. te pergunto, então a editora... Por que isso aqui não gera guerra interna? Porque eu fico pensando, então a editora está falando que ser gordo é um xingamento? Mas ser gordo não era uma coisa normal, não tem problema nenhum? Tá vendo como o Caiu próprio na própria discurso... o próprio discurso é autocontraditório. A senhora Tweet, dos tweets, não é mais feia e bestial, mas simplesmente bestial. Porque ser feio Não pode mais. não pode ser mais. Não pode mais. A cultura woke excluiu o conceito de feio. feio. Até porque é tudo relativizado. Então, o que é Sim, feio e o bonito? que é feio pra também? mim, pra você? Uhum. No mesmo livro, abre aspas, uma estranha língua africana, weird, a palavra weird, não é mais listada como estranha. Ficou só língua africana. Quer dizer, o que ele tá falando é que a língua africana não pode ser estranha. Sim. Ok. Os caras que falam Xhosa, você já viu a língua Xhosa? Não faço nem ideia do que é isso. É uma língua que algumas tribos africanas utilizam, que o som da língua Não é ela estranho. bate. Não é estranho. Não pode é ser normal, estranho. O que é normal. estranho? É diferente. É né? diferente. Olha essa é muito louca. As palavras louco e desequilibrado também foram retiradas por causa de preocupação com saúde mental. Nossa, daqui a pouco é capacitista. Não, mas eu acho que é justamente porque é capacitista. Essa que é e a última agora. Uma ameaça de acabar com ela, knock her flat, em Matilda. Gente, adorava Matilda. Foi trocada por dar uma dupla reprimenda. Dar uma dura, aliás, Daqui a pouco reprimenda. não pode matar 2 coelhos com uma cajadada só. Não pode, Deu lá, imagina. né? Que coisa contra os animaizinhos. Já tem até o Pequeno Príncipe Preto. Já viu? Exato, a pequena A história sereia. da Agora, sereia. dentro dessa cultura woke ainda, ô Jota, a gente já trouxe aqui os irmãos Alba. Maravilhosos. Heróis e mais maravilhosos. Os Heróis e Mais e o Linhagem Geek dos Irmãos Alba, né? Exatamente. Falamos de Linhagem lacração. Geek. Falamos de lacração, falamos disso. E eles todos acham que isso não vai se sustentar por muito tempo. A começar pela própria Disney. A gente vê o próprio Oscar, né, cara? Quedas de audiência. Não, Se bem mas que esse tá último estúpido. aí parece que deu um respiro em algumas questões ali. Mas, cara, os últimos era só queda de audiência. Esses filmes, esse filme, sei lá, recente que saiu agora, Madame Teia, que era só pra, cara, meter lacração, botar umas mulheres lá pra brigar, a Capitã Marvel também, as Marvel. Tudo dando Tudo errado. só, cara. E aí Péssima vem- audiência. E aí vem o famoso go woke, go broke. Isso na prática se prova mesmo? Quero ouvir os dois a respeito disso, porque acho que é um assunto que interessa a todo mundo que envolve dinheiro. Sim. Envolve dinheiro, pode começar, Justo. Eu vou, Gosto de eu vou dinheiro, puxar não, de Jota? novo sobre o que ele falou das pessoas mais humildes, né? Quando chega ali na porta do brasileiro, de fato. Eu quero dar um exemplo aqui muito interessante, linkando de novo o ESG, mas é porque é o capitalismo woke, né? Como que isso afeta as pessoas, principalmente os mais pobres? Vocês devem ter visto a notícia sobre as geladeiras, de que não vão ser mais vendidas geladeiras abaixo de 4 mil. A mídia soltou um corte, uma sinopse dessa forma. Não lembro se eu cheguei a ver, acho que eu cheguei a ver isso aí. Que não sei o que o presidente não vai mais deixar, que só vão chegar geladeiras acima de 4 mil e os pobres não vão conseguir comprar geladeira para quem tá planejando comprar uma geladeira. Isso tudo está relacionado à agenda ESG por conta de atender regras do meio ambiente sobre emissão de carbono. Então, o geladeiro tem ali o gás, a fabricação, não sei como funciona. Então, é dessa forma. Então, isso se tornou regulamentação pelo Ministério de Minas e Energia e chegou nessa ponta e que vai prejudicar. Por que prejudica? Porque os pequenos empresários morrem. Se não há concorrência e livre mercado, não há preço acessível para todos. Hoje você pode comprar coisas que você não podia comprar na sua infância de forma absurda. Gente, eu fazia cola com trigo e ovo.
Se alguém que tá ouvindo que fez cola com trigo e ovo para usar na escola, por favor, se identifique, para não ficar... Mas, sabe, hoje, olha a possibilidade de coisas, vestimenta, produtos, material escolar, tudo. Isso é capitalismo, né? É sistema de livre mercado, melhor dizendo. Trouxe para as pessoas. Então, quanto mais a regulamentação vem e sufoca, você tem menos produtos disponíveis. É só pegar aquele corte do vídeo do cubano indo para o supermercado chorando ali, não sabia escolher qual pão escolher ali da gôndola, sabe? Eu nunca tinha visto aquilo, né? Exato, Várias marcas ele chorando ali, a filha dele filmando, é um vídeo aí viral. O Gorbachev, se eu não me engano, quando ele vai visitar lá os Estados Unidos, se eu não me engano, é o Gorbachev. Isso, tem vários, Ele olha assim, tipo, caraca, isso não tem lá. No soviético isso não tem, não. Agora, voltando um pouco mais, né? Isso vai se sustentar no mercado financeiro, a sinalização de que agora o rumo vai ser outro, já que os grandes ditam o comportamento. Agora o foco vai ser inteligência artificial. Ele deixou isso na carta, né? E o mercado vai reagindo e por aí vai. Essa questão de crédito de carbono ainda tem um futuro, porque de certa forma pode sim fazer sentido em questão de negócios. Porque igual eu falei, se a gente olhar os rankings, as empresas estão ali lindas no topo mas não reduziram carbono. Não tem essa. Eu não quero aqui entrar sobre a discussão de aquecimento global, não. O Climate Gate lá que surgiu, não é toda essa manipulação. Abre a camada de ozônio. Você tá entendendo? Você quer pegar o brasileiro médio, encher o saco da pessoa do tanto de carne que ela vai comer. Desodorante que ela tá usando. Exato. E assim, isso é tudo muito fantasioso. Só quero dar um exemplo aqui em relação ao Brasil. Nos últimos meses, a gente teve o maior escândalo da história de fraude financeira. Foi das Americanas, uma fraude de mais de 10 anos, mais de 46 bilhões de reais em fraude. A Americanas estava no topo dos indicadores ESG da Bolsa. Sabe? Então, assim, é muito fantasioso. Aí, falando de outras áreas, por exemplo, mainstream, né? Tá aí obtendo a Disney. Eu sei que no primeiro semestre foi $500 milhão de prejuízo da Disney. Não consegui pegar o ano todo. O que acontece? As pessoas aos poucos vão sim perceber que aquela alteração ali do personagem, da cor, das características, dos nomes, dos adjetivos, é uma puta encheção de saco. Ninguém vai suportar isso mais. Lembra que eu falei no início? No fundo, as pessoas só querem uma vida normal. As pessoas vão se cansar. Essa é a minha visão, sabe? Porque, assim, quer inventar pessoas com características negras, baixinho, filme dos 7 anões sem ser anão. Cara, inventa do zero. Isso é novas verdade. histórias, O filme né? dos 7 anões. Não muda o que já existe. Em vez de usar a oportunidade pra dar oportunidade de emprego pro anão. Não pode ter Os anão 7 no anões não são anões. Vai lá pra Não, e quem criticou isso foi um anão, que era aquele Peter Dinklage lá, que fez o anão do Game of Thrones, entendeu? Aí ele foi um dos principais responsáveis por criticar, usar anões reais, aí vai ser agora umas criaturas místicas no filme da Branca de Neve. O que piora, podia ter... O que piora. Podia ter um monte de 7 anão lá. Porque se fazendo... substitui alguém com nanismo por criaturas místicas, é muito pior. Então você tá dizendo que uma criatura mística não pode substituir alguém com nanismo. E outra. Exato. É tão muito pior. escancarado que o filme do Tarzan negro eles não vão fazer, né? Com isso macaco. é verdade. Aí, Jota, isso É um aí... bom ponto. Você jamais vai ver. É um bom ponto. Você jamais mas vai eu se sentir representado. Eu tava quase pelo vendo Tarzan. a Preta de Neve, que você sabe que antes dos anões ia virar Preta de Neve, né? Não a Branca de Sério? Neve. Eu não tô brincando. Meu Deus Tô falando do sério. céu. A Branca de Neve ia ser negra. O nome do filme continua E os branca. anões não iam ser anões. É, exatamente. Gente, sabe o que eu não entendo? Se os anões pelo menos fossem figuras más, mas os anões são maravilhosos. Sim. Pô, eles salvam o Qual filme. que é o problema? Eu dos cresci caras querendo serem ser um anões? zangado. Né? Eu cresci querendo ser um zangado, mas agora, né, não pode. Bicho. E essa questão da identificação também é algo muito bacana, porque se a gente trazer pra questão racial, porque querendo ou não, é a principal pauta que eles acabam adotando nessa tentativa de fazer releituras das histórias. Eu nunca precisei me identificar com um personagem que necessariamente teria que ser com características físicas parecidas comigo. Me identifico pela personalidade. Se é por isso o Dragon Ball eu nunca vi na minha vida, então. Ou tem que ser o Sr. Popo, né? Que fica parado lá no céu a minha vida inteira. Que era o único personagem negro que tinha. Sei lá, podia ser o Piccolo, podia ser qualquer um. Não, você só podia ser o Super Choque. O desenho que ninguém assiste, entendeu? E um exemplo de bilheteria que a gente estava trazendo, como as coisas naturalmente podem... Transitar bem. Não, elas podem trazer uma representatividade de forma natural. É o sucesso de bilheteria que fez o Pantera Negra. Qual? Pantera Negra. Ah, Pantera Negra. O Wakanda
Isso, é esse. Ah, esse é o mesmo? É esse, é o mesmo. Tá. Ela é muito fã, calma, ela é muito fã, gente. O Pantera Gente, conhece eu não tudo. sei nada desses desenhos, dessas coisas de como é que é o nome? Mas é DC, do Marvel. Marvel, eu não sei nada Forever. disso, misturo tudo. Uma coisa que naturalmente trouxe uma representatividade. A Mulher-Rei também foi bem nos cinemas, né? Recentemente foi lançado com a Viola Davis. Então são filmes que naturalmente conseguiram Exato. ter o seu sucesso. Um filme que me irritou profundamente quando lançaram foi o Lanterna Verde. Por quê? No meu imaginário, eu sei que vai ter o pessoal mais geek dizendo... Pra ti que é geek, que tá me assistindo nesse momento, peço desculpas, que eles vão dizer, não, mas tem 50 Lanternas Verdes. Mas o Lanterna Verde conhecido sempre foi Lanterna Verde negro. Quando ele virou branco, me espantou aquilo. E eu imagino que alguém que assiste, alguma pessoa ruiva, que também é uma característica rara na sociedade, vê que a Pequena Sereia não vai mais ser ruiva pra ser negra, ela também causa um estranhamento natural. Até porque a Pequena Sereia é nórdica, é um conto nórdico. Exatamente. Entendeu? Então, tipo, não tinham negros naquela região. Assim como contos, sei lá, africanos ali, tipo, também não tinham pessoas brancas de olho azul, pô. Exatamente. Eu acho que a primeira polêmica que começou sobre isso, pra vocês verem que coisa curiosa. Eu lembro que a primeira polêmica que eu lembro dessa troca de cores entre figuras históricas / personagens, que as pessoas dizem, mas é algo fictício. Pra mim, não. Pra mim não tem essa de algo fictício. Se tá no imaginário da pessoa, eu imagino uma Pequena Sereia e a gente desenha a mesma coisa, não é tão fictício assim. A gente tem essa imagem. Foi quando pintaram o Machado de Assis branco numa propaganda de um banco. Não sei se você lembra disso. Não lembro disso. Foi a primeira polêmica que teve, foi há alguns anos. Parênteses aqui. Eu sei que você tem Machado de Assis aí no seu braço tatuado, maravilhoso. Agora imagina a minha revolta. Imagina, fizeram a Academia Brasileira de Letras, fica a crítica, a BL, entre outras, acabou de lançar por inteligência artificial, já juntando os dois assuntos, um Machado de Assis com o qual você vai poder dialogar. Tô morrendo de medo disso, inclusive, porque acho que vão colocar coisa na boca de Machado de Assis que ele nunca disse. Não fizeram Machado de Assis negro. Sério? Que ódio disso! De novo? Eu não vi isso aí. Não sei. Agora eu tô vendo essa história então sua de pela novo. primeira vez. Nossa. Exatamente. Meu Deus do Tem céu. lógica. Agora vai entender um negócio desses. Mas e aí, termina a sua história, te Você é atrapalhei. Kingsborby agora, né? Kingsborby. Eu até sei o que você tá falando. Machado de Assis, que foi embranquecido. Na propaganda. Isso, Foi a primeira vez que mudou. Isso. Porque como essas figuras, necessariamente, elas precisam respeitar tanto as pessoas que se identificam com esses personagens. E é uma questão de... Eu vi isso no episódio que vocês citaram agora há pouco, da questão da cultura woke dentro do entretenimento, que é necessário que a gente se respeite o imaginário social. Se respeite toda a história e a identificação que muitas vezes estão mexendo em personagens de pessoas que tiveram ligações históricas com elas. Então são figuras que cresceram junto com pessoas e 30 anos depois estão fazendo uma releitura. A Hermione também foi outra, né? Você lembra da Hermione também? Se transformou em uma mulher velha e negra, sabe? Então, qual é a necessidade disso? Por que não criar novos personagens? Aí que tá. Querem mais representatividade negra, a questão de gênero, etc? Não tem problema. Vamos criar novos personagens. Mas qual que é o objetivo, então, disso? É destruir algo, uma tradição ali, é destruir o que já é consolidado para substituir por algo novo? Porque eles não querem, de fato, criar algo novo. Agregar o imaginário. Dá trabalho você criar uma história boa com um herói, uma heroína, um negócio assim. Eu quero ver essa Disney woke criar um Rei Leão. Não cria. É só Até mesmo porque o do mal é negro, né? No Rei Leão. Qual o vilão do do Rei mal? Leão. É um leão Scar? negro. O Scar é negro. Não, é uma acho que já releitura. foi um... Gente, o Scar é negro. Ele é negro? Não, ele é... Gente, ele é um leão. É claro que ele é um leão, Ele é gente. um leão. Só que ele é um tem leão umas escuro. Ele é mais coisas. escuro. Ele é isso mais que eu estou escuro dizendo. do que Querem o ter uma outro. juba negra. Querem ver verdade. que eles vão apostar, que eles vão trocar? Eu aposto contigo. Eles vão trocar a cor do Scar. Olha só. Eu queria fazer aqui pensado no Scar, fazendo essa correspondência com uma De pessoa fato, eu negra. nunca tinha pensado também. Isso que a gente fala da alteração dessa imagem, ele falou ali, de 30 anos atrás e tal, isso é um comportamento, aí eu vou me aventurar aqui numa área que não é minha. Mas vamos lá, vou dar um exemplo bobo aqui. A turnê Sandy Júnior. O que aconteceu no turnê Sandy Júnior? Um monte de gente, cabelo branco ali, chorando. Com todo respeito, cada um com suas coisas da infância. Todo mundo tem isso. Então, são memórias afetivas e isso não vai sustentar. Só que, por que as empresas e o mainstream faz isso?
Porque eles estão ali querendo agradar de forma ilusiva. Então, por exemplo, se hoje as meninas reparam ali, nossa, eu a vida inteira fui negra e vi a Pequena Sereia Ruiva e hoje ela é negra e tá ali me apresentando. Essa pessoa tá se auto-iludindo. Por quê? Essas empresas mainstream, as produtoras estão ali dando alguma migalha para que ninguém se revolte. Assim como as empresas fazem isso para os seus funcionários. Olha, aqui vocês mulheres são valorizadas, igualdade de gênero, tiriri, tororó. É dar migalhazinha para elas ficarem caladas, para não ter nenhum outro tipo de burburinho. Gente, a única forma que alguém pode ser remunerado, ser agraciado, né, para melhorar a qualidade de vida é financeiramente. Sim. Sabe? Então, assim, mulheres, sei lá, tem aqui cotas, tem aqui absorvente gratuito, tem... Cara, nada disso faz diferença. Só que isso distrai. Então, na hora que tá fazendo a Pequena Sereia Negra, distrai quem talvez pudesse fazer algum outro barulho. Então, quem tá ganhando sobre isso, de fato, são as empresas. É dar migalha para distrair. Sem contar que esse lance de cotas, por exemplo, né? Entra... vamos contratar uma trans aqui para a empresa. Isso. Ou uma pessoa negra. Ou uma pessoa gorda, sabe? Tipo, sempre nesses estereótipos de minorias e tal, questões de gênero, raciais, etc. Eu fico imaginando até para a própria pessoa que tá entrando nessa empresa... Constrangimento. Como ela vai se sentir, tipo assim, cara, eu entrei por cota. Eu entrei aqui não pela minha competência, mas porque eu sou trans. Né? Isso aumenta o conflito racial, vamos pensar por uma ótica racial, mas em 2 pontos. Aumenta, claro. O primeiro deles é, vamos imaginar, sei lá, um consultório médico. O primeiro deles, a pessoa que vai ser atendida por um médico negro, automaticamente, ou no mínimo no subconsciente dela, vai pensar: esse cara, hoje a pessoa olha, pô, que legal, tem um médico negro aqui. Com o passar do tempo e esse aumento da representatividade, a pessoa pode não olhar mais com esse olhar de admiração e vai olhar, esse cara entrou por cota. Será que realmente ele tem a capacidade de me atender? Eu nunca tinha pensado nesse ponto. Então vai gerar uma desconfiança na qualidade do profissional. Ou também tem o segundo ponto, do olhar com raiva, que daí aumenta a tensão racial. Então, do tipo... Sim. Imagina uma senhora idosa, vai lá pegar os seus 554 remédios, 7 horas da manhã, é atendida por um médico negro e lembra, podia ser o meu neto. O meu neto perdeu a vaga por conta de uma questão racial. A gente tem muitas pessoas que passam a ter esse ressentimento em ligações relacionadas às cotas raciais em torno de uma experiência pessoal que aconteceu na nossa própria família. Uhum. Tem até um terceiro ponto que agora eu lembrei, que é justamente o empregador. Então, geralmente, estamos numa entrevista de emprego, hoje tem toda aquela nojeira. Não, porque tem 300 pessoas concorrendo a uma vaga. Eu não fui selecionado. É porque eu sou negro, é porque eu sou gordo, é porque eu sou mulher. Não é porque a concorrência era grande, né? É um sentimentalismo muito forte. E muitas vezes, esse cara, quando vai contratar, ele passa a ter uma pressão sobre ele mesmo, com risco a prejudicar a própria empresa, de eventualmente, poxa vida, será que eu não vou falar alguma coisa nesse processo seletivo que vai machucar? Essa pessoa vai fazer um vídeo no Instagram, no YouTube, xingando a minha empresa, me acusando de preconceito, e isso vai... Teve o caso recente de uma negra lá no aeroporto, que ela foi chamada pra ser revistada, alguma coisa assim, e aí, revistaram meu cabelo. Teve essa no cabelo. Teve aquela E ficou comprovado que nem tocaram no cabelo da mulher. Não, e outra coisa, gente. Cara, era uma revista aleatória. Eu já fui entrevistado. Não, e outra coisa, se o cabelo da mulher é passível de servir de esconderijo pra alguma coisa, então ela pode esconder alguma coisa ali. Eu já entrei em show com batom no meu cabelo, você não pode entrar. Gente, mas isso é uma coisa óbvia, é um dado da realidade. Entendeu? Tipo assim, se eu sou uma pessoa branca e eu faço um coque, eu posso esconder um saquinho de cocaína dentro do meu coque aqui. Não pode revistar meu cabelo? Exato. Mas que isso? Que insanidade. Isso que o Jota falou é muito interessante, porque o Thomas Sowell, inclusive um economista brilhante, negro, ele fez esse estudo em mais de 30 anos. Ele pegou 30 anos de pesquisa empírica, que é na fonte. Ele pegou países de população negra e não negra. E ele fala exatamente isso, que as cotas prejudicam, no final das contas, prejudicam justamente por isso que o Jota falou. Há um preconceito somente pelo fato da pessoa ter entrado ali. E que aí a gente já deixa claro, né? Existe o sistema de cotas raciais que é prejudicial e tem ali a opção de substituir por questões de renda, né? Que é uma das formas aí para se debater e tudo mais. Agora, vamos pensar aqui, pegando fatos existentes mesmo. Existe racismo
nós sabemos disso, não tenho nem dúvida. Sim. Existe preconceito contra comunidade... Eu nem sei mais o nome da comunidade. LGBT... Virou uma senha forte. Virou... Hoje, assim, mas existe, sem dúvida nenhuma. Tenho certeza de que existe. Existem pessoas homofóbicas, elas sempre existiram. Exato. Como que seria um jeito interessante de nós combatermos isso com ações eficientes? O que seriam ações que, cara, isso aqui funciona, investe nisso aqui que funciona. Além, por exemplo, da qualidade da educação e tudo mais. Ações mais imediatas. Ou vocês acham que é uma questão de ir educando a população e paulatinamente isso de fato vai acontecer? O que vocês acham? Eu acho que ele vai falar bem melhor do que eu, mas eu quero antecipar 2 pontos. Essa questão de racismo, acho que essa pauta ela precisa ser melhor abraçada pelos movimentos de direita. Eu não Com tenho certeza. dúvida E a gente disso. teve, A gente inclusive, um perde... programa com a Paty Silva e com a Geisiane. E a Geisiane. Foi Maravilhosa. muito bom aquele programa. E foi Come justamente bola. como a esquerda sequestrou a pauta do movimento negro e a direita não quer pagar esse resgate, sabe? A direita não quer olhar Exato. pra isso. E de fato tem, cara. De E a fato. próxima é o meio ambiente. A próxima Exatamente. Então esse é um dos pontos, né, que eu acho que as meninas fazem um trabalho muito bom também. E o segundo ponto é que, se a gente parar pra pensar, sempre tiveram negros em filmes, sempre tiveram homossexuais na TV. Putz, Vera Verão. Eu cresci vendo Vera Verão, negro, né? E homossexual. Ney Matogrosso, Clodovil na política. Ninguém falava nada. E ninguém, E os tipo, caras eram feras, né? Então, por que isso acabou se distorcendo? E aí, a minha contribuição nesse sentido, o que pode Glória ser... Maria. Exato. O que pode ser mudado, né? Eu acho que, o primeiro de tudo é abraçar essa pauta e mostrar para as pessoas que isso foi tudo muito criado de uma forma de manipulação. Então, por que isso é manipulação também? Porque, putz, hoje você tem a questão do racismo, né? Tipo, qualquer pessoa ali... A pessoa chega a um ponto de não saber mais como se dirigir a alguém que é negro. Porque, putz, será que eu vou ser processado? Será que eu vou ser... Pô, a gente já tem casos assim. Teve até um político do Rio que chamou o homem, né, eu me perco até nos termos, transexual, de homem, e o cara foi condenado. Entendeu? Foi preso, depois, sei lá, não sei se pagou fiança e tudo mais. Então já existe isso. E essas pessoas ficam reprimidas, acabam ficando na água morna ali e... É o que eu falo, eu volto sempre para a primeira palavra que eu disse aqui. Controle. Que louco. Olha que loucura isso, que viagem. Só parênteses aqui que eu quero ouvir você a respeito dessas ações eficientes. Há uns meses, uma senhora negra, uma mulher negra, me mandou uma mensagem assim, ó, Lara, eu tô sem saber nessa nova realidade, desse jeito. Nessa nova realidade, eu tô sem saber. Ela achando que era uma questão pisar de... em ovos, né? Ela achando que era uma questão de português. Por isso que ela me mandou essa mensagem. Uma pessoa muito simples. Eu tô sem saber, dentro dessa nova realidade, se eu explico pro meu filho que ele é preto ou que ele é negro. Qual que é o certo? Olha que coisa. Ela achando que era uma questão de certo de português. Eu falei, minha Gramática senhora, ali, sabe? assim, o buraco é tão mais embaixo, sabe? Que a senhora... Preto e negro são sinônimos. O que é isso? Caucasiano, branco... Qual que é a diferença, sabe? Ele é por ser afrodescendente. O referente é o mesmo na realidade, exatamente. E aí ela fala, é porque você sabe, esses tempos estão difíceis, né? Mas as A empresas estão própria- usando preto, tá? Claro, Das porque empresas preto usando agora é a preto. palavra bonita. Porque é bonito. Isso eu não sabia. não, Preto não, é a palavra mas negro, bonita. falou Outra. preto. Isso mudou recente, É. porque até então... Muda aí o regulamento. Pois é, enfim. E aí, Jota, o que você acha? Eu agora você estava comentando, eu, como sou um cara um pouquinho mais amarguinho, já ia responder, depende de onde seu filho está, minha senhora. Seu filho está num curso superior, possivelmente ele vai ser chamado de branco. O seu filho está encontrando algum tipo de dificuldade no sistema prisional, ele vai ser preto. E assim, essa contabilidade criativa que, infelizmente... É o pardo de Schrödinger. tá ligado? Exatamente. Esse fardo que Contabilidade tá criativa é muito Ele bom. tá preso, ele é preto. Exatamente. Agora, Eles se ele tá numa posição de liderança de uma empresa, ele é branco. tá na política, branco, né? E de acordo com quem ele vota também, mas aí isso são outros 500. Exatamente. Mas Malena. a efetividade que a gente pode trazer pro debate racial, eu acho que a Josi trouxe, no primeiro ponto dela, é observar as migalhas, observar as armadilhas. As cotas raciais, eu não fico batendo, obviamente eu sou contra pelo meu posicionamento político, mas é algo que eu evito ficar batendo para que a gente possa, enfim, matar essa pauta para discutir outras. Por quê? Eles jogam a bola pro lado, olha lá, a cota racial. Daí fica todo mundo brincando, batendo na cota racial, enquanto eles vão avançando na cultura, vão avançando na sociedade, vão trazendo termos bizarros e abstratos como racismo estrutural, que são coisas que estão... Esse termo racismo estrutural, ele prejudica muito mais o debate racial, na minha opinião, do que as cotas raciais.
Muito mais. Porque é um termo que ele afronta muito a identidade nacional. É um termo que ele cria um relativismo moral e uma segurança ideológica para determinada parte da população, e outra parte vai ser alijada, vai ser jogada aos leões. Né? Então, determinadas pessoas que abraçam essa pauta, por exemplo, do racismo estrutural, não, realmente, gente, eu cometi esse ato, não é porque eu sou uma pessoa racista, não é porque eu tenho preconceito. Eu cometi esse ato porque está nas estruturas, e todo mundo é estrutura, vem cá, me abraça, tu tá desculpada. Sim. É assim que as coisas funcionam hoje. Né? Você nasceu branco, então você automaticamente é racista. Automaticamente é racista. Entendeu? Você tem uma dívida histórica com toda uma população Você vê negra. muitas pessoas que têm fenótipo branco hoje. É quase como se você estivesse escravizando alguém. Claro, tiveram antepassados negros. Então, assim, alguém hoje que fenotipicamente é branco e tem antepassados negros, ela também não seria digna de receber dívida histórica, por exemplo? É infinito esse lucro. E o cara que é pardo, ele recebe meia dívida histórica? Que loucura. Faz um percentual de dívida histórica que tu tá. E se tu vem de uma família negra rica, será que o teu. O quê? É o descendente. O teu ascendente, Isso. ele não foi um negro que tinha escravos? Então é meia dívida histórica também? Então, cara, é uma loucura muito grande. Quem paga? Quanto paga? Porque daí pode ter essa discussão também pra dívida histórica. Eu gosto da resposta da Paty Silva, que ela fala, pô, se eu tenho alguma coisa pra receber, então, pô, me dá um carro aí, me dá um apartamento de dívida histórica. Meu Eu não Pix quero é esse aqui. parabéns, não quero carguinho, não sei o quê. Pô, me dá um carro então logo aí, vocês estão me devendo tanta coisa assim, sabe? Eu vi um criador de conteúdo, não lembro qual, postando sobre uma menina que saiu do Big Brother por conta de Vanessa Camargo. Esse discurso. De Que não sei o que racismo ela fez. estrutural. Ela fez lá e ela colocou, tipo assim, o movimento colocou na boca dela pra ela confessar uma coisa que não sei se ela fez, não fez, mas pelo visto ela não fez. Não fez. Não fez? Então eu confio em você e, tipo, olha que loucura. Ela falou, eu fui... No fundo, a pessoa... Olha que louco isso. Porque se o cara é racista de fato, ele dissolve a culpa dele no racismo estrutural, entendeu? Essa é uma palavra maravilhosa. Maravilhosa. Ele Dissolver é maravilhoso. Ele fica lá e fala, gente, é porque eu também sou vítima do racismo estrutural. Eu Sim. sou vítima Desculpa dessa por ser estrutura. homem, né? Sim. Desculpa por ser o cara estupra, mata, estrangula, mas é porque eu sou vítima dessa opressão contra as mulheres. Sou um estuprador em potencial. Não, cara, você tem CPF, você é pessoal e intransferivelmente responsável, e quem vai ser preso e vai responder processo é você. Não é o machismo, né? Quer se assumir? Tá bom. Eu sou vítima. Eu sou racista por causa da estrutura. Tá bom, então te entrega pra polícia. Porque racismo é inafiançável e de 2 a 5 anos de prisão. Te entrega pra polícia. Não, mas olha só, é a estrutura. Não tá na estrutura. Tu é? Então tá, então te entrega pra polícia. Exatamente. Essa é a que eu defendo. Essa dissolução é muito boa. Mas é muito triste ver isso, né? As próprias pessoas que estão ali colocadas dentro de uma jaula, não concordam entre si, não tem os termos definidos, não é uma coerência na definição. Você não tem uma definição. É isso. Então, uma confusão. Agora, Jô, você falou que essa expressão surgiu lá na década de 60, que na primeira vez ela foi usada de maneira séria. O termo, né? Assim, na mídia, por assim dizer. E aí, o Black Lives Matters recuperou isso em 2013. Mas isso se infiltrou socialmente muito rapidamente. Gente, e assim, eu poderia ficar aqui listando várias formas que prejudicou, vou citar algumas. Crise energética na Europa. Crise energética na Europa foi cultura woke, por conta do terror climático. Então, o que aconteceu? Só recapitulando, né? A Rússia bloqueou ali que o Trump, em 2018, ele avisou sobre os pipelines, né? Que são os canos de gás. Ele avisou, Alemanha, vocês vão ficar refém da Rússia se a Rússia fechar a torneirinha de gás. E riram, tem um vídeo da galera rindo do Trump. E deu no que deu. Rússia fechou. O que aconteceu na Europa? Crise energética. E aí eu tô falando, tá, Josi, mas ninguém morreu ali, não aconteceu uma tragédia. Cara, claro que aconteceu. Os níveis dos preços da energia ali, que foi depois com carvão, subiram absurdamente. Então, assim, é o que a gente falou no início, sempre chega lá na bolsa, no bolso da galera que é menos favorecida, né? Mais desfavorecida. Outro ponto, quando o Elon Musk comprou o Twitter, o que é a primeira coisa que ele postou lá? Olha aqui, gente, uma dispensa cheia de camiseta. #StayWoke. Nossa, uma piada isso, né? O que descobriram na prática? A investigação americana conseguiu a galera ali do Twitter confessando
que direcionou publicações de movimentos russos que influenciaram nas eleições americanas. Tem confissão disso na justiça americana. Então, isso é consequência do movimento woke. Então, assim, eu poderia... Tem várias, né? A gente tem tanto na parte ambiental, cultura, gênero, né? Que é uma pauta também muito forte. Mas, assim... Vale a pena a gente falar de gênero. Mas é porque chega a determinado ponto... Pô, de gênero acho que é mais desastrosa por conta da destruição do núcleo familiar, né? Principalmente. E por conta das crianças. Claro. O que me mata são as crianças, são os meninos de 4, 6 anos que se descobriram trans, porque na verdade os pais incutiram aquilo na cabeça deles. São as transições de gênero. Eu até vi que daqui a pouco vai sair um documentário de The Transition. Até Prager You que tava falando sobre isso. Que são jovens que se arrependeram. Inúmeros. Só não que se isso matam, não tem... inclusive. Se matam, mas isso não tem visibilidade nenhuma. Sabe? Então, assim, o que mais me pega é a questão de gênero por causa das crianças. A Nini Borg, inclusive, né? Muito boa. Inclusive, a gente quer trazer ela aqui no gente, Conversa a Nini Paralela. é muito Ela boa. bate Nini. muito nessa questão. E ela fez um Reels, assim, se eu não me engano, recente, comentando que eles deram, inclusive, um tiro no pé, porque vazou, cara, um documento interno de uma reunião deles lá, onde os próprios médicos confessam que, cara, tipo, a galera se mata depois e tipo, não dá certo. As cirurgias causam uma série de problemas, de complicações do sistema físicas, reprodutivo que não podem ser revertidas. Exatamente. Isso é uma coisa que e as pessoas não falam. Que os problemas isso, né? psicológicos são muito incidentes e que eles não têm retorno. E tipo assim, você acaba pensando, né? Pô, são crianças, né? Uma criança que não tem autonomia do governo para poder votar, se drogar, tomar bebida alcoólica, entrar numa balada, não pode dirigir, não pode votar, não pode comprar, não pode fazer nada disso. Mas e aí? Pô, eu acho que eu sou João, não, agora eu sou Maria. Ah, tudo bem, então você é Maria. Uhum. Deixa eu jogar uma... Não, por favor, você. Ou jogar uma polêmica assim, aqui na nossa roda que a gente tá conversando. Justamente nesse ponto de que até que ponto é a vontade da criança e até que ponto é algo que os pais tentam introduzir na criança, né? Eu vou trazer um exemplo. Antigamente, não tão antigamente, inclusive há menos de 5 anos atrás, eu lembro que teve uma polêmica do azul e o rosa. Então o azul é pra menino, o rosa é pra menina. E qual foi a tentativa do movimento progressista naquela época? Dizer não. Cor não significa nada. Então, o menino pode gostar de rosa, a menina pode gostar de azul. Será que se fosse na discussão que a gente está tendo hoje, o que impede de um pai ou de uma mãe olhar, olha, meu filho gosta de rosa, ele deve ser trans. Antes não tinha brinquedo de menino e de menina. Então, será que se a minha filha gostar de brincar de carrinho, o cara já vai jogar... Tá aí, é trans. Já faz a cirurgia. Então, até que ponto esse relativismo comportamental e essas mudanças constantes que as pessoas progressistas tentam incutir na família, né, na moral da maioria das pessoas, vai tornar algo que ninguém mais vai ter controle sobre nada. Isso fica tão natural, Jota, porque assim, às vezes até esses pais, eles não são aqueles pais militantes, progressistas, que estudaram, sei lá, o Simone de Beauvoir, essas coisas todas, mas eles já estão tão incutidos nessa nova sociedade, que isso já é tão disseminado. Então, o próprio pai vê o filho, ou a própria mãe, né, que normalmente fica mais preocupada com essas questões, vê a filha lá brincando de carrinho, fala, putz, acho que a minha filha tem alguma coisa aí, pode ser. E aí, é igual aquela frase também, né, que o pessoal fala, né, que criança trans é igual gato vegano, pô. A gente sabe quem que manda, né, por trás, assim, né? Exato. Não, e eu fico lembrando, quando eu era criança, não tinha desenho que eu amasse mais que o Aladdin. Em todas as minhas brincadeiras, eu era o Aladdin. Tá vendo? Eu cresci brincando com meus irmãos de arminha de madeira também. Aí, gente. Minha Não, mãe mas o que eu quero cresceu dizer é assim, soltando eu me pipa, pô. identificava com um personagem masculino, literalmente masculino. Eu era o Aladdin. Quem você é na brincadeira? Eu sou o Aladdin. Entendeu? Já era o suficiente. Se fosse hoje em dia... certeza. Já era o suficiente. Com certeza. Já seria Fosse hoje- suficiente. E a gente fala muito disso, inclusive, já fazendo um merchan para um outro programa que a gente tem aqui na Brasil Paralelo, que é o Mundo Invertido, né? Com o André Alba,
vai ao ar todos os domingos, às 20 horas. A gente fala muito dessas questões de diferenças de antigamente para hoje em dia, como as coisas estão se invertendo. Você estava comentando, José, a respeito de inteligência artificial, e ainda nessa pauta de diversidade, eu estava me lembrando de um caso que ficou famoso recentemente aí, que agora essas inteligências artificiais, se eu não me engano, é do Google. Tem uma dessas mais famosas aí, que eles precisam, na hora de criar as imagens, colocar cotas ali de diversidade, né? Então precisa ter a diversidade na criação das imagens artificiais geradas por IA. E aí, cara, se você pede, por exemplo, para a inteligência artificial, eu quero que você gere uma imagem de um soldado alemão na Segunda Guerra, não sei o quê... De um viking. Fizeram essas experiências. Fez isso. Sai, às vezes, um soldado negro. Sai uma mulher, entendeu? Eu quero que você faça Cara, que claramente, historicamente, aquilo tá errado, entendeu? Tipo assim, não é pra ser isso aqui. Não, eu não quero, não foi isso que eu pedi. Mas dentre, sei lá, as 4 imagens geradas lá, 2 precisam ter representatividade. E ele se recusa a mudar. Se você fala pra inteligência artificial, não, isso eu não é quero, eu quero que seja branco. impossível. Isso, eu não quero um soldado muda. negro, eu quero uma foto do soldado. Ele Tipo o chat GPT. O chat GPT também é meio assim. O chat GPT, a partir daquilo que tu pede pra mudar, olha, não posso fazer isso por você, sinto muito. Exatamente. Isso fere meus termos de compromisso. Olha que coisa mais louca isso. É louco, é louco. Uma vez eu perguntei pro chat GPT sobre o professor Olavo de Carvalho. Nossa, vocês não entendem, façam o teste. É um astrólogo conspiracionista, ultradireitista, lunático, um negócio muito engraçado. Eu tava lendo um livro sobre Rothbard, que é um dos principais libertários, e o autor, que é o professor Adriano, inclusive, do Instituto Mises, ele fez Paranaíba? isso. Esteve aqui conosco. Maravilhoso o livro dele sobre Ele lançou recentemente, né, esse livro. Acho que tá hoje lá assinando, dando autógrafo. E ele fez isso. Ele colocou, e aí, ChatGPT, o que você acha? Tarará. E ele falou, não sei o que lá, um autor libertário, com muitas ideias libertárias, mas com algumas controvérsias. Ele falou, opa. Quais controvérsias? Aí ele perguntou, quais controvérsias? Porque as ideias dele confrontavam com a realidade de um Estado com 3 poderes, né? Democracia e tudo. Ele falou, isso não é uma controvérsia, ele está fazendo a crítica e defende com argumentos. Então, o ChatGPT ele é totalmente programado para esse tipo de ideia. Socialista, coletivista, contra a liberdade econômica, contra outros tipos de liberdade, contra o conservadorismo. Pois é, e aí você está me falando que a nova agenda, que é a última carta da ESG foi voltada para a questão de inteligência artificial. Então, tipo assim, teoricamente eles estão mudando o canhão de lado. Mas essa cultura woke não pode estar embrenhada, inclusive, na própria inteligência artificial. Quando eu falo assim, carta do Larry Fink, é porque ele é o pai do ESG, que é o braço mais forte da cultura woke no mundo empresarial, né? E aí, por que ele está direcionando agora? Porque as empresas fizeram uma pesquisada, as empresas do ramo de inteligência artificial, cybersecurity, todas do ramo de proteção de dados, cresceram absurdamente. Tem uma empresa de tecnologia que é a NVIDIA, assim, cresceu mais de 800% no lucro. Então, assim, eles vão olhando para onde que a demanda está aumentando. E essa questão tecnológica, de fato, está aumentando. Até pouco tempo atrás, isso era dado como bolha, né? Vale do Silício, deu o problema no Silicon Valley Bank, justamente porque muitos apostavam que essa parte tecnológica era bolha por conta do... Qual que é o programa do Meta lá, do Outra Dimensão? Metaverso. Metaverso, ninguém fala mais do metaverso. NFT. Meio que sumiu, né? É mesmo, cadê isso? Então, assim, tem umas febrezinhas que vem, aí o mercado fica ali observando, opa, bolha não é boa. Quando a gente fala bolha é porque não se sustenta, teve muito crédito investido em tecnologia. E esse retorno tá vindo agora. Então, ele vai focar nessa parte aí. Agora, se for para entrar, inteligência artificial, assim, até que ponto que isso vai... Tem muita controvérsia, tem muita discussão em torno. Assim, é uma coisa ainda... pouco decifrável. Até que ponto a inteligência artificial vai chegar? Se ela está num ponto de ter uma independência ou se é uma independência parcial, se o humano de fato vai controlar. Então, essa está sendo a discussão no mundo empresarial dos grandes investidores. Eu tô me lembrando aqui do pessoal gastando milhões comprando lote no metaverso. Lembra disso? Gente, sumiu, as coisas estão andando tão o Neymar, depressa, né? O que Neymar parece gastou que não sei quantos milhões num NFT lá numa imagem do macaco digital. Teve a imagem do macaco digital. Foi uma febre. Mas então, assim, quando esses negócios não se sustentam, eles chamam de bolha, né? Então tem um receio muito grande. Não, e esse ano, por exemplo, ano eleitoral, né, americano, ali,
pô, o que pode pipocar aí de questão de inteligência artificial? Daqui a pouco vai surgir um vídeo aí, sei lá, o Trump tava aliciando uma menor. Aí até tu Mas no desmentir Brasil... a porcaria do vídeo, porque hoje em dia você já consegue clonar a voz, a face e tudo. Aqui Como é que tu não, o Xandão já proibiu isso aqui. É, né? A nota técnica da resolução TSE condena justamente isso aí. Condena o quê? Se eu soltar um vídeo do Lula não, de algum político, né, das eleições, fazendo aquela manipulação. Gente, igual aqueles memes do debate, colocaram o Bolsonaro pra falar inglês, maravilhosos, né? Aquele debate lá, dos cortes. Fizeram isso. Então, assim, se tiver algum vídeo interpretado como algum atentado à democracia que esteja ali, sei lá, manipulando algum candidato, alguma fala de apoiador e tal, é crime. Essa é a resolução do TSE, justamente, por conta da inteligência artificial e regulamentação das redes. Então, esse tipo de manipulação que ele tá falando aí, de montagem de vídeo... Mas isso tá vai vir proibido. forte. Já tá na resolução do TSE. Nossa, com certeza. Não sei lá fora. Até por causa da anuência recente da Anatel, por exemplo. Então, você vê que tem havido uma coalizão aí. Você quer falar alguma coisa da questão de gênero, que você falou que ia entrar também, ou você quer ir para um outro lado? Não, na verdade eu ia perguntar pro Jota, embora eu acho que essa pauta seja muito importante, mas é porque eu tava com a pergunta aqui na ponta da língua. Eu ia falar para ele dessa queima de estátuas, por exemplo, que aconteceu recentemente do Borba Gato. Fogo nos racistas. Pichação, fogo nos racistas, etc e tal. A gente sabe que houve historicamente várias manifestações preconceituosas. O que você acha que é o melhor jeito de lidar com isso? Será que o melhor jeito é fingir que a história não aconteceu? Fogo nos racistas, nunca mais vão falar disso, destrói essas estátuas, apaga tudo? Ou é contar essa história e falar... Isso não é um jeito certo de se tratar as pessoas, sabe? E higienizar essa história com o passar do tempo. Até porque, só um rápido parênteses, a gente trouxe o Thomas Juliano aqui e o Danilo Cavalcante, né? Para falar de história do Brasil, né? E destruição dos símbolos nacionais, né? E uma coisa que eles comentam também, eles falam, cara, se for pegar por baixo aí, tipo, fogo nos racistas... Mas, cara, você viveu num período escravagista. Todo mundo tinha escravo, entendeu? Até os abolicionistas chegaram a um período que tiveram seus escravos também. Então, pô, fogo então é fogo em todo mundo, pô. Você vai botar fogo em todo mundo, porque naquele período histórico a vida se desenvolvia daquela maneira. Era uma mácula brasileira, claro, no mundo, ali uma mancha na nossa história. Mas, pô, se é pra botar fogo, vai botar fogo em tudo, então. Tem uma fala do Gilberto Freire que eu gosto bastante, que é algo em torno de que o Brasil foi constituído sob antagonismos, né? Então, eu acho que sempre que a gente fala dessas questões, fogo nos racistas, ou que a gente olha para a figura polêmica como um bandeirante, né? Um bandeirante paulista. Então, para parte da sociedade, olha que coisa curiosa que tem aqui no Brasil, né? Como alguém, para parte de uma população, é visto como um herói inquestionável e para outra parte é visto como um vilão totalmente condenável. E o Brasil é isso aí. Então, eu acho que qualquer tipo de tentativa ou narrativa que se busca fazer tábula rasa de uma identidade nacional, tá fadado ao fracasso. Obviamente, eu sou contra qualquer tipo de insurreição, qualquer tipo de revolução, qualquer tipo mesmo, sendo ela da esquerda, sendo ela da direita. E quando a gente destrói os símbolos nacionais, além da gente pedir o debate sobre essas figuras, antes o que a gente via? Figuras que claramente eram vistas como, sob os olhos de hoje, como inimigos ou como pessoas que realmente feriram direitos humanos ou outra questão. Hoje não. Hoje a gente parte... Eu acho que essa pessoa, um olhar individual, um olhar de movimento. Eu não sou favorável a essa pessoa, então vou tocar fogo nessa estátua. E daí retira arbusto daqui, daí toca fogo não sei aonde. Isso impede totalmente um debate e se empurra a sociedade para um tom animalesco e incivil. Incivil ou incivil? Tu que é bom em português, agora eu vou fazer várias perguntas. Incivil. Porque a palavra é civil, né? Incivil, a ponto de que a gente torna... Vai chegar um momento que a gente vai olhar, tá bom, o que restou da história brasileira? Quais são nossos heróis? Não vamos ter qualquer tipo de referência. E se a gente olha para os outros países que fizeram sucesso, claro, tem várias questões econômicas, mas as questões sociais e culturais não podem ser indissociadas de um sucesso de um país. Então, a partir do momento que a gente fala desse revisionismo histórico de uma forma, desculpa a expressão, uma forma burra,
de uma forma patética, porque, que nem o Arthur colocou no início do debate, não é que eles estão tirando algo pra colocar em outra coisa no lugar. Não, eles sequer sabem o que eles vão colocar no lugar, eles só querem destruir. Né? Então é uma visão destrutiva de país que claramente a gente tem que estar sempre alerta e buscando impedir que essas pessoas tomem essas atitudes. Né? Eu acho que esse comportamento, ele sempre se remete ao comportamento das pessoas que... Vamos lá, terceirização de responsabilidade, a perda de personalidade e que querem apenas se incluir em algum movimento coletivista de alguma minoria. Porque é um comportamento de comodismo que as pessoas têm. Porque, cara, as pessoas não se perderam já na sua personalidade. Qual que é a chance de você encontrar jovens aí que são alienados, terem sua própria personalidade, sua própria convicção de ideias, sua própria busca intelectual? Isso é quase inexiste nesse meio, né, das crianças e adolescentes doutrinados. Então, tudo que eles querem é participar de um movimento revolucionário. E aí, enquanto as pessoas Dá chegam... sentido pra vida, né? É o que eu... muda o mundo. Exato. Nossa, eu tô lutando por algo. Pelo quê? Acabou Não de chegar sei. no mundo, não sabe nem o que é. Vou mudar, vou mudar. Quero lutar por algo, não sei o que é. Então, é uma sensação de... Eles querem uma sensação de pertencimento. Sem saber, por isso que eu volto àquela pergunta. Quantas pessoas mesmo vocês acham que não acreditam em sexo biológico? Que acham que sexo biológico é uma coisa inexistente? Não tem nenhuma influência Gente, sobre a pessoa. A maior parte ou segue para seguir ali uma pauta, ou porque realmente não conhece, é totalmente fácil de alienar. Eu aposto muito nessa questão aí das pessoas já começarem sendo doutrinadas, já serem essa esponja nas escolas, falta dos pais, porque pais acham que acompanham o filho nas escolas olhando dever de casa, e não é. É muito mais, né, além disso. Então, já pega ali como esponja e depois da adolescência os pais olham, putz, tarde demais. Já tô com... Marê, fazendo o advogado do diabo, como se diz, né? A gente olha pra esse jovem e vê que a Lara tinha feito a pergunta inicial, né? De onde tá a cultura woke, né? Então, tu falaste muito bem da escola, por exemplo. Então, tu pega esse jovem. Esse jovem não vai questionar um professor. Convenhamos, né? Até mesmo por um olhar de que o professor é uma figura... Por isso que eu sou contra essa ideia de... não, todos têm que ser livres em sala de aula. Não, o professor tem uma superioridade moral e intelectual na sala de aula. Então tem que carregar essa responsabilidade junto com ele. Não é uma conversa livre. Não, tá lidando com um adolescente e com um adulto supostamente especialista naquele assunto. Então ele não pode dar essa opinião, porque não é visto como opinião, é visto como uma verdade dentro de uma sala de aula. Então ele pode sofrer a represália de um professor. Consequentemente, ele pode sofrer uma represália, tanto em notas, pode repetir de ano, etc. Pode sofrer uma represália de grupos sociais instaurados dentro da própria sala de aula. Então ele vai ser excluído tanto na parte acadêmica, tanto na parte de relações pessoais mesmo. Como é que um jovem, num momento de confusão, de transição, ele consegue se estabelecer num mundo que está pronto apenas para abraçar pessoas que já se adaptaram à cultura woke? Porque é como se fosse um funil. Sim. Se tu não concorda com isso, tu não entra nesse funil. Né? Então, como é que esse jovem ele passa a se desenvolver? E vem esse relativismo que tu colocou agora, né? Redação do Enem, ou você lacra ou você não passa. Exatamente. Você é expurgado. Tem um monte de jovem que eles não querem nem fazer faculdade mais por conta que fala, cara, é só lacração. É só, eu vou pra lá pra falar o que o professor quer... E, eu prefiro aprender por fora. Mas os pais, inclusive, da minha comunidade, são instruídos dessa forma. Vocês têm que acompanhar muito de perto os seus filhos, tanto para o mundo quanto no sistema escolar, para, olha, atende o que eles pedem para você passar suas notas, seus provas, seu Enem, seus desafios aí, mas a sua convicção tem que ser outra. E aí eu digo mais, a sinalização de virtude dentro da sala de aula, onde estão substituindo, né, empatia por matemática, por exemplo, essas disciplinas aí que entram na sala matemática por empatia, né? Não, estão pegando empatia e colocando no lugar da matemática. É uma forma de explicar, desculpa se eu me expressei errado, mas é uma forma assim, estão deixando o importante de lado para colocar esse tipo de coisa. Tem vídeo de professor ensinando letra de funk. Letras vulgares, inclusive. Então, assim, cara, a gente investe, o Brasil investe mais na educação do que a média do OCDE. É porque nós estamos a matemática é racista, Júlio. A matemática nós estamos em últimas colocações. E nem digo meme, mais... Isso aqui está no Brasil. Lá fora, as melhores faculdades americanas estão perdendo todas as cadeiras para os coreanos, porque o sistema de educação da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, né, conseguiu focar em resultado. Vai ali olhar, acompanhar de perto. Raciocínio lógico, quantitativo, matemático o tempo inteiro. Eles estão dominando as vagas nas universidades. Não está sobrando nem para os americanos e europeus. Só para um adendo nessa fala que eu lembrei de algo que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu não sei se já foi implantado, mas eu acho que em alguns estados já foi implantado.
que como esse estereótipo do asiático ser o cara inteligente, não sei se vocês chegaram a ver isso, que eles estão agora rebaixando a nota dos asiáticos para que os alunos negros e brancos não se sintam excluídos do... Cota pra Sério? branco? Eu juro por Deus isso. Olha que nível Pera, eu chegando. nem por Deus. entendi. Como é que é? Porque o asiático é muito inteligente. É porque assim, lá, o asiático tá aqui, Sim. o branco tá aqui, o negro tá aqui, né, pra eles. Isso, exato. Do ponto de vista de uma prova. Aham. Então, a Lara é asiática. A Lara vai lá e tira 10. E o Jota, que é negro, tira 5. Mas como é que vai ser o impacto psicológico disso? O Jota, que é negro, vendo um asiático indo tão bem. Então deixa os dois com 7. É mais ou menos isso. É a socialização da nota. Exatamente. Olha, Descobrimos a solução. socialização. Isso tá acontecendo já nos Estados Unidos. Gente, Ai, que loucura. Ou seja, Deu ao até invés tilt aqui. de galera concorrer pra ficar melhor, não. Vamos reduzir que fica todo mundo burro Exatamente. mesmo. Nivela é a Exatamente. mediocridade, Nivela por né, baixo, cara? exatamente. Nivela pela média. gente, eu estou passada. Tá vendo? Olha, não é por nada não, mas o negócio é mais sério do que a gente imagina, né? Por isso que a gente sempre fala, né? Como que se proteger tudo disso, cara? É ali, ó, da sua mesa de jantar. É ali que você, com sua família, com seus filhos, é ali. Não tem, né? Igual a frase do Peterson adaptada, né? A galera quer salvar o mundo, mas Não arruma a cama. não arruma a cama, não cuida da própria saúde, não cuida da família, tem conflito familiar, mas quer ser CEO, quer ser político. É. Cara, até você ultrapassar o muro da sua casa, você tem que ser muito bom. Aham. É o que Sai você pra fala, fora. né, José? Salvar a si mesmo antes de querer salvar o mundo. É. Tem que fazer musculação também, senão fica um socialista bunda mole. Literalmente. Ô, Jota, o que você diria para um jovem hoje? Para um jovem que às vezes está ouvindo esse podcast, mas o que ele escuta, por exemplo, na sala de aula é completamente oposto a isso. O que ele escuta na empresa onde ele trabalha é completamente oposto a isso. E todo o estímulo para que ele se vitimize, para que ele seja a vítima de um racismo estrutural, de uma homofobia, de qualquer coisa assim. Até porque o Jota mesmo, ele só está nesse podcast porque ele é negro, né? Exatamente, precisava de uma Que cota, né? Ele fez o absurdo. cálculo percentual. Ridículo. A Josi é uma branca, mulher, Ah, entendeu? Josi mulher, Tem que disputar. Jota negra, Tá então igual pronto. Temos um podcast diverso aqui. Tá igual o palanque da ONU aqui. Tá igualzinho, tá perfeito. Diga. Daqui a pouquinho alguém entra tocando tipo Gilberto Gil. Um conselho que eu daria pra um jovem hoje, vou até falar olhando pra câmera, um conselho que eu daria pra um jovem hoje é calma. Calma, porque eu acho que essa palavra, ela resume a tudo. Porque eu corroboro muito com a ideia de vocês, que vocês trouxeram, de que o jovem ele quer lutar por algo. Como a nossa geração, infelizmente, é uma geração fracassada que não promoveu grandes mudanças estruturais na sociedade, a gente carece de algo pra lutar. E as coisas supérfluas, as coisas que ninguém dá bola, passam a ser agarradas e essa galera tem uma ânsia de tentar mudar o mundo. Qual é o legado que eu vou deixar pra sociedade? E às vezes nessa ânsia, com essa ausência de parcimônia, com essa ausência de prudência, acabam enfiando os pés pelas mãos e isso cobra lá na frente. A gente tá falando muito de meio ambiente aqui hoje. A ansiedade climática dos jovens hoje... Terror. Ansiedade climática. Ansiedade climática. Então as pessoas veem que o mundo vai acabar. Tem até um livro, acho que é Terra Inabitável, que fala sobre todos os desastres e pragas. É quase um livro bíblico, assim. E isso gerou uma ansiedade climática na maioria dos leitores. Eu li o livro, realmente é horrível. Né? Então, ansiedade climática, problemas de depressão, problemas de isolamento social. Isso decorre muito de um jovem ansioso, sem calma, sem prudência, que passa a ver tentar inserir no seu cotidiano, em curto espaço de tempo, uma tentativa de relacionar todos os problemas da sociedade, porque é cobrado deles que lutem contra a injustiça. É que nem aquela frase que eu odeio, aquela frase, porque se tem um na mesa e se entram 10 pessoas na mesa e um fica, então tu faz parte dos 11, e daí o jovem fica confuso. É do nazista essa aí, né? Isso, essa aí. Você tem um Gente, eu não sei nazista, nem que frase é essa. Que frase é você essa? está sentado numa mesa Isso. com 10 pessoas e entra um nazista e senta nessa mesa. Tem então 11 nazistas nessa sala. Mesa. Que merda de frase é essa? É porque que você é isso? corrobora com as ideias, porque você está sentado ao lado do... acho que essa é a analogia. Que É essa analogia. Ou também tem aquela do
Você precisa urgentemente corrigir o seu amigo machista que tem comportamento machista. Então ele vê, às vezes, um amigo fazendo uma piada que possa ser encarada como machista. Eu tenho o dever de romper com esse meu laço social para responder ao que é superior, que é a falta de religião. Daí a gente vai entrar em outras questões, né? A tentativa de ver o plano terrestre como uma única tentativa de salvação, né? Então as pessoas se desligaram da religião, passaram a ver o professor, o militante, né? Passaram a ver a mídia e outras formas de influência social como a única forma dele se salvar e ser visto e ser reconhecido socialmente. São então, os novos deuses. Calma, responde tudo. Isso daí foi escrito em 1900 e bolinha pela cartilha soviética. Corrija seu coleguinha. Corrija seu coleguinha na sala de aula. Isso podem pesquisar, tá na cartilha soviética. Denuncie seu amigo. Isso aí. Aquele da Angela Davis também fala a mesma coisa, só que em outros termos. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, além de não ter o comportamento e o pensamento, eu tenho que corrigir o outro. Então, eles estão formando militantes. Isso aí. Eles estão formando militantes. E muitas vezes, daí eu volto pro tema social, de pessoas que querem só chegar em casa, trabalhar, dar um beijo no filho e dormir. Exato. Né? Exato. Todas as pessoas querem ter vidas comuns. Exatamente. Complementando com o que o Jota falou, essa questão de problemas mentais e ansiedade, no Brasil, eu ainda estou para procurar, mas acho que não tem. Tem N pesquisas lá fora que comprovam jovens, os liberals, né? Jovens de esquerda, estão ali no topo do gráfico em problemas mentais. É uma convicção. Jovens de esquerda têm muito mais problemas de saúde mental do que jovens de direita conservadores. É explícito. E óbvio, né? Putz, você vai para ali, você aprende a demonizar empresário, dinheiro, empreender. Como é que você vai ascender materialmente? Então, patrimônio você já não vai criar. Você aprende a demonizar a família, você fica ali, né? Sem relacionamento pessoal estável, sozinho. Então, assim, sem o belo... referência o belo nenhuma. Não exato, existe belo. O belo é relativizado. Depende. O que sobra no final da sua vida? Não sobra nada pra esse cara. Certo e errado, depende de quem tá falando. É muito fácil certo entender esse pra dado. mim, errado pra mim, certo Exato. pra você, errado pra você. É isso, a pessoa fica completamente sem referência. Exato. É o hedonismo total da parada. Exato. Só que a gente tem uma... A gente é sequioso de uma... A gente é o que, Lara Brenner? Sequioso, Olha, Arthur. eu vi que- Aprendi uma palavra. Aplicação da frase, por favor. Nossa, Soletra. Soletre corretamente. Até perdi o a raciocínio. palavra sequioso. Eu A gente acho que é tem com S. sede de... Ah, Lara Brenner, você poderia ter falado. A gente tem sede. Nós somos Agora você cinéfilos. Ela gosta, ela gosta. Erudita, tá Mas certo. a gente... Não, mas eu não falei pensando nisso. A gente tem sede de ter um propósito na vida. E aí, se todas essas referências nos são tiradas, o meu propósito vai ficando cada vez mais individual. Então, eu quero ser a minoria da minoria da minoria da minoria da minoria da minoria. Porque isso me dá um propósito de vida, entendeu? Mas a menor minoria é o indivíduo. Pois é. Já dizia em Rand. Exatamente. Esse é um sexosismo interessante. Sequiosismo. Mas já tô em outro lugar aqui. Eu tô aqui tentando ser profunda. Arthur, já não me deixa. Não, eu adorei Lara Brenner, seu exemplo. Foi muito bom. Mentira, nem sabe o que eu falei. Meus queridos, vocês têm alguma referência literária? Eu sei que você já tem. Mas referência literária, referência filmográfica que vocês queiram indicar pro pessoal de casa, para que o pessoal veja e fale, caramba, ou então um vídeo no YouTube, uma palestra que desperte as pessoas. Algo agregado? Eu vou por um livro. Por favor. Que eu acho que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui, que é do Theodore Dalrymple, Podre de Mimados. As consequências do sentimentalismo tóxico. Muito bom. Eu vou no Chesterton, que é O que há de errado com o mundo. Eu acho que Nossa, combina bastante com a nossa conversa que a gente teve aqui. E foi o livro que fez eu virar a chave, assim, ver que realmente estou pensando bobagem. Realmente. Eu não sabia desse passado, desse histórico de Eu achei atleta que seu aí, tinha não? sido o Black Lives Matter. Não, racismo estrutural. Né? Lugar de fala de o caso Almeida do George Floyd lá que você virou essa chave. Você tava Não. indo pra um rumo mais Claro, crazy? gente, eu era revolucionário. Eita, olha só. Eu era revolucionário. Eu era. mesmo? Pô, eu Quantos era você Black tem, Lives Jota? Matter, poder ao povo, power to the people. 26. 26. Gente, vocês são muito novos. A Jos tem 33. Eu sou a pessoa mais velha da mesa. Pois é. 35. Etarismo. Ninguém fala nada, senão. Tem que achar tem, bonito, né? senão é preconceito. Que legal. Adoro pessoas assim. Desse Tá bom, jeito a né? gente se despede. Antes, claro, redes sociais. Como é que a Ah, é gente encontra verdade. vocês Como a nas gente redes encontra sociais? vocês Josi, Acho maravilhosos. melhor ficar na legenda aí, né? É josiane.reise
no Instagram e lá na bio. Raise, eu falava Raese. Eu também, falei errado. Me reembolsa Raise. aí, então. Que posso pedir alguma coisa? Pode ser em Pix? Essa desculpa. Pronto, deixa eu ver qual pauta aqui. Mas é josiane.reise com H. E lá na minha bio são todos os meus links, inclusive pra plataforma, vou me vender aqui, da minha comunidade Anti-Woke, onde eu conto com calma, com vídeos semanais sobre todo esse processo que eles conseguiram implantar o progressismo desde a era da cartilha soviética, de Gramsci, dos movimentos, cara, desde Rousseau, sobre o contrato social. Então, assim, pegando a raiz pra gente entender o que foi feito, porque eles fizeram um trabalho de base. E a gente só vai mudar isso tudo fazendo trabalho de base. Boa. Maravilha. E você? Show de bola. Super J. @siga o negro, não tem erro. Em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter, tudo, @siga o negro. Não é siga o preto, não é siga o afrodescendente. Porque agora é preto. Achei um pouco racista siga o esse negro. teu arroba aí. Queridos, muito obrigada. Que bom recebê-los aqui. Foi muito bom o nosso papo, né? Maravilhoso Muito esse legal, papo. né, Arthur? E pessoal de casa, até o próximo Conversa Paralela. Volta lá pra presidir seu DCE com essa camiseta xadrez sua. Beijo, querido. Até a próxima. Beijo, meu Tchau, povo. gente. Tchau.